As cidades e o céu. Quando se chega à Tecla, pouco se vê da cidade, escondida atrás dos tapumes, das defesas de pano, dos andaimes, das armaduras metálicas, das pontes de madeira suspensas por cabos ou apoiadas em cavaletes, das escadas de corda, dos fardos de juta. A pergunta, por que a construção de Tecla prolonga-se por tanto tempo? Os habitantes, sem deixar de içar baldes, de baixar cabos de ferro, de mover longos pincéis para cima e para baixo, respondem, para que não comece a destruição. Questionados se temem que após a retirada dos andaimes, a cidade comece a desmoronar e a despedaçar-se, acrescentam rapidamente sussurrando, não só a cidade. Se insatisfeito com as respostas, alguém espia através dos cercados, vê guindastes que erguem outros guindastes, armações que revestem outras armações, traves que escoram outras traves. Qual é o sentido de tanta construção? Pergunta. Qual é o objetivo de uma cidade em construção, se não uma cidade? Onde está o plano que vocês seguem e o projeto? Mostraremos assim que terminar a jornada de trabalho. Agora não podemos ser interrompidos, respondem. O trabalho cessa ao pôr do sol. A noite cai sobre os canteiros de obra. E uma noite estrelada. Eis o projeto, dizem. As cidades e o desejo. A 3 dias de distância, caminhando em direção ao sul, encontra-se Anastácia, cidade banhada por canais concêntricos e sobrevoada por pipas. Eu deveria enumerar as mercadorias que aqui se compram a preços vantajosos: ágata, ônix, crisópraso e outras variedades de calcedônia. Deveria louvar a carne do fazão dourado, que aqui se cozinha na lenha seca da cerejeira e se salpica com muito orégano. Falar das mulheres que vi tomar banho no tanque de um jardim e que às vezes convidam, disse, o viajante a despir-se com elas e persegui-las dentro da água. Mas com essas notícias não falaria da verdadeira essência da cidade, porque enquanto a descrição de Anastácia desperta uma série de desejos que deverão ser reprimidos, quem se encontra uma manhã no centro de Anastácia será circundado por desejos que se despertam simultaneamente. A cidade aparece como um todo no qual nenhum desejo é desperdiçado e do qual você faz parte. E uma vez que aqui se goza tudo o que não se goza em outros lugares, não resta nada além de residir nesse desejo e se satisfazer. Anastácia, cidade enganosa, tem um poder que às vezes se diz maligno e outras vezes benigno. Se você trabalha 8 horas por dia como minerador de ágatas, ônix, crisóprasos, a fadiga que dá forma aos seus desejos toma dos desejos a sua forma, e você acha que está se divertindo em Anastácia quando não passa de seu escravo. A cidade e os mortos. O que diferencia Argia das outras cidades é que no lugar de ar existe terra. As ruas são completamente aterradas, os quartos são cheios de argila até o teto. Sobre as escadas pousam outras escadas em negativo. Sobre os telhados das casas premiem camadas de terreno rochoso, como céus enevoados. Não sabemos se os habitantes podem andar pela cidade, alargando as galerias das minhocas e as fendas em que insinuam raízes. A umidade abate os corpos e tira toda a sua força. Convém permanecerem parados e deitados, de tão escuro. De Argia, daqui de cima, não se vê nada. Há quem diga, está lá embaixo, e é preciso acreditar. Os lugares são desertos. À noite, encostando o ouvido no solo, às vezes se ouve uma porta que bate.
a cidade e os olhos. Depois de marchar por 7 dias através das matas, quem vai a balse não percebe que já chegou. As finas andas que se elevam do solo, a grande distância uma da outra e que se perdem acima das nuvens, sustentam a cidade. Sobe-se por escadas. Os habitantes raramente são vistos em terra. Tem todo o necessário lá em cima e preferem não descer. Nenhuma parte da cidade toca o solo, exceto as longas pernas de flamígero nas quais ela se apoia. E nos dias luminosos uma sombra diáfana e angulosa que se reflete nas folhagens. Há 3 hipóteses a respeito dos habitantes de Balse, que odeiam a terra, que a respeitam a ponto de evitar qualquer contato, que a amam da forma que era antes de existirem e com binóculos e telescópicos apontam para baixo. Não se cansam de examiná-la, folha por folha, pedra por pedra, formiga por formiga, contemplando fascinados a própria ausência. As cidades delgadas. Se quiserem acreditar, ótimo. Agora contarei como é feita Otávia, cidade teia de aranha. Existe um precipício no meio de 2 montanhas escarpadas. A cidade fica no vazio, ligada a 2 cumes, por fios e correntes e passarelas. Caminha-se em trilhos de madeira, atentando para não enfiar o pé nos intervalos, ou agarra-se aos fios de cânhamo. Abaixo não há nada por centenas e centenas de metros. Passam algumas nuvens, mais baixo entrevê-se o fundo do desfiladeiro. Essa é a base da cidade. Uma rede que serve de passagem e sustentáculo. Todo o resto, em vez de se elevar, está pendurado para baixo. Escadas de corda, redes, casas em forma de saco, varais, terraços com a forma de navetas, odres de água, bicos de gás, assadeiras, cestos pendurados com barbantes, montacargas, chuveiros, trapézios e anéis para jogos, teleféricos, lampadários, vasos com plantas de folhagem pendente. Suspensa sobre o abismo, a vida dos habitantes de Otávia é menos incerta que a de outras cidades. Sabem que a rede não resistirá mais que isso. As cidades contínuas. Se ao aterrissar em Trude eu não tivesse lido o nome da cidade escrito num grande letreiro, pensaria ter chegado ao mesmo aeroporto de onde havia partido. Os subúrbios que me fizeram atravessar não eram diferentes dos da cidade anterior, com as mesmas casas amarelinhas e verdinhas. Seguindo as mesmas flechas, andava-se em volta dos mesmos canteiros, das mesmas praças. As ruas do centro exibiam mercadorias, embalagem, rótulos que não variavam em nada. Era a primeira vez que eu vinha a Trude, mas já conhecia o hotel em que por acaso me hospedei. Já tinha ouvido e dito os meus diálogos com os compradores e vendedores de sucata. Terminara outros dias iguais àquele, olhando através dos mesmos copos, os mesmos umbigos ondulantes. Por que vir a Trude? Perguntavam-me, e sentia vontade de partir. Pode partir quando quiser, disseram-me, mas você chegará a uma outra Trude, igual, ponto por ponto. O mundo é recoberto por uma única Trude, que não tem começo nem fim, só muda o nome no aeroporto. As cidades ocultas. Quem vai a Olinda com uma lente de aumento e procura com atenção, a cidade de quem passa sem entrar é uma, é outra para quem é aprisionado e não sai mais dali. Uma é a cidade a qual se chega pela primeira vez, outra é que se abandona para nunca mais retornar. Cada uma merece um nome diferente. Talvez eu já tenha falado de Irene sobre outros nomes. Talvez eu só tenha falado de Irene.